Olá pessoal, sou a professora Betina e hoje nós vamos estar falando então sobre o empuxo de terra. Então primeiramente temos que definir o que seria então esse empuxo de terra. Então ele é uma ação horizontal produzida pelo maciço de solo sobre a estrutura de contenção que ele vai estar em contato. Então, nós temos como resultante de uma distribuição de pressões laterais que vão estar agindo ao longo da nossa estrutura de apoio. Então, a gente tem muito esse empuxo exercendo em muros de arrimo, em cortinas de estaca-prancha. Então, são estruturas que têm como principal objetivo estar contendo o solo. E existe, então, uma interação entre esse solo e a estrutura. E que vai, então, principalmente através dessa ação do empuxo, vai estar exercendo um deslocamento horizontal. Então, que tende a ocasionar uma movimentação na estrutura e no solo, consequentemente. Então, na prática, a gente tem que estar determinando, então, esse empuxo de solo que vão estar exercendo na estrutura, nas obras de contenção, e para depois estar realizando um pré-dimensionamento, então, de cálculos para manter essa estrutura estável e para estar sujeito à verificação, então, das seguranças e de estabilidade. Então, quais são os tipos de obras que a gente tem que estar, então, determinando também esse empuxo de terra? Quando estiver represando um solo, quando tivermos que ter uma elevação de nível de terreno, em obras subterrâneas, principalmente em subsolos, na execução de escavações e aberturas de valas, e também, principalmente, nas obras de contenção, que eu já falei para vocês, que são as mais conhecidas como os muros de arrimo. E para essas obras de contenção, então, para que a gente tem que ter elas e estão no nosso mundo na engenharia? Porque elas têm, principalmente, então, a finalidade de estar deixando esse maciço estável. O que seria o nosso maciço? O nosso solo, tá? Que vai estar em contato com a estrutura. E ele tem que deixar esse solo estável para que ele não se rompa e não escorregue. Então, principalmente, a gente tem esses problemas devido ao peso próprio, né, do próprio solo que está exercendo e também pelos seus carregamentos externos que podem também estar agindo. Importante lembrar, então, que a água, ela diminui a resistência do maciço de solo, tá? Porque a água, ela tem um peso próprio que vai estar aumentando a pressão que exerce, né, nesse solo e, consequentemente, na nossa estrutura, e por isso que deve ser levado em conta esse efeito da pressão, principalmente se não tivermos um correto sistema de drenagem. Se tiver executado um sistema de drenagem correto, né, nessas estruturas, a gente não precisa estar se atentando tanto à água, porque estamos conseguindo movimentar essa água de uma forma que não duplique o nosso empuxo, porque se a gente tiver a água escoando para dentro desse talude e deixando ela agir no solo, ela vai estar, às vezes, até duplicando o empuxo, o que vai ser muito mais custoso depois na execução das obras de contenção. Então, aqui nesse slide a gente tem as tensões, o esquema de tensões que vão estar agindo no maciço. Então, nós temos na figura do lado esquerdo o maciço natural. Então, ele está estável. A partir do momento que realizamos um corte, por algum motivo precisa tirar essa terra, temos então que fazer uma estrutura de contenção para deixá-lo estável. Essas tensões verticais exercem, então elas têm uma proporcionalidade agindo na horizontal contra ou a favor nessa estrutura. Então a gente tem como tensão vertical a tensão normal agindo no maciço, que ela é dada pelo. Então, a gente tem a fórmula da tensão vertical, peso específico do solo, vezes essa altura. Então, conforme a gente vai afundando, quanto mais fundo você está da superfície, maior é essa tensão. Então, mais massa de solo você vai ter. E a tensão horizontal, consequentemente, também vai estar agindo dessa forma. Só que a tensão horizontal, ela é dada, então, pela multiplicação do coeficiente de empuxo, que
que nós vamos estar vendo como obtê-lo através do tipo de solo, e a tensão vertical. Então, existe uma proporcionalidade entre a tensão vertical que vai estar agindo na horizontal. Existem também 3 tipos de tensões, então, que a gente tem que estar lembrando no cálculo do empuxo. Temos a tensão total, que é o carregamento atuante, a tensão de poro-pressão da água, que é nos vazios, que vai estar preenchido, e a tensão efetiva, que está entre os grãos do solo. Então, nós geralmente utilizamos a tensão efetiva como cálculo, porque nós temos a intenção sempre de estar fazendo corretos sistemas de drenagem, encaminhamento da água, para que a gente não tenha a tensão total, porque assim a tensão total é maior e vai estar deixando nossa estrutura mais custosa. Tá? Então, é importante lembrar essa tensão efetiva. Assim, a gente tem o empuxo no repouso. O que seria o empuxo no repouso? É quando o plano de contenção ele não se movimenta e nós temos um solo estável. Sendo, então, exemplos, estruturas rígidas que estão engastadas e enterradas, ou seja, elas não sofrem nenhum deslocamento e ela está estável. Então, isso é o empuxo no repouso. Aqui temos umas imagens para vocês estarem visualizando. Então, temos uma partícula de solo onde as tensões verticais e as tensões horizontais estão se equivalendo. Então, o solo está estável e rígido. Então, a estrutura, por exemplo, numa parede de um subsolo. Então, ele está engastado e travado. Então, nós temos uma estrutura no repouso, agindo o empuxo no repouso. Além disso, existem algumas condições de movimentação, então nem sempre nós vamos considerar como uma estrutura agindo com o empuxo no repouso, porque ele pode estar se deslocando no plano. Então, existem as movimentações que nós denominamos de empuxo no estado ativo ou no estado passivo. Então, o empuxo ativo, onde a estrutura tende a movimentar para fora, né, do solo, o solo empurra a estrutura, e já no passivo é o contrário. Então, a estrutura empurra o maciço de solo, e isso geralmente é quando nós temos estruturas atirantadas. Então, quando temos um tirante puxando essa estrutura para tentar mantê-la fixa, e assim ela acaba empurrando o solo para dentro. Então, o empuxo ativo, um exemplo seriam os muros de proteção contra erosão, o próprio muro de arrimo. E no empuxo passivo, nós teríamos como exemplo as pontes em arcos. Então, a gente tem uma pressão que tende a empurrar o solo, e também os tirantes e as placas de ancoragem, que também agem dessa forma como uma tensão que empurra o solo. Vamos conferir então no próximo slide que nós podemos ter o empuxo passivo e o ativo atuando conjuntamente. Então, isso é quando a gente tem as estacas pranchas, é um exemplo, porque a gente tem duas partes de solo. Então, na parte inferior temos a presença do maciço e na parte de trás. Então, ao mesmo tempo, a estrutura vai estar agindo o empuxo passivo, onde tende a estrutura empurrar o solo, e também o empuxo ativo vai estar agindo na parte ali superior da imagem. A gente vê que quando o solo vai estar tendendo a empurrar a estrutura para fora. Temos que verificar que 4 fatores principais influenciam então na determinação do empuxo. Quais são, então, esses 4 fatores importantes? O nível da água, então, se a gente tiver a presença da água, como a presença do lençol freático ou em barragens. Se nós tivermos uma sobrecarga no terreno, que essa possa ser uma carga uniforme, distribuída, linear ou então concentrada, essa sobrecarga é importante e também ela aumenta, então, o peso que vai estar agindo na contenção. E o atrito solo-muro. Então, depende do nosso tipo de contenção, ela vai ter esse atrito que também ajuda na resistência entre o solo e a estrutura se manter estável. Assim como nós temos um grande fator
que devemos nos atentar, que são a presença das fendas de tração. O que são essas fendas de tração? Elas, na imagem aqui a gente vê a segunda imagem acima, onde são aberturas, né, fissuras na parte superior do talude e que essas aberturas acabam ocasionando a infiltração de água que vai estar levando uma desestabilização do talude. Então essas fendas de tração também são importantes de estar verificando conforme o tipo de solo. Então em solos coesivos que elas costumam aparecer, então a gente tem que estar levando em conta. Então ali também temos a imagem do corte no terreno, que vai estar gerando, então a gente vai ter que estar calculando esse empuxo, e também na execução de aterros. Então, pessoal, por hoje é isso e obrigada, até a próxima aula.